à memória é o Salmo 1º. O Salmo 1º é um salmo bem interessante. As pessoas falam muito do primeiro dos versículos, né? 1 e 2, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, não se detém no seu caminho, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Porém o versículo 3 diz: tal homem é semelhante à árvore plantada junto aos ribeiros das águas, cuja folhagem não murcham e dão seu fruto na estação própria. Essa estação própria fala de um tempo. Sim. Esse tempo chegou para mim e alguns anos depois chegou para você e graças a Deus hoje você está aqui. Ou seja, um fruto que Deus... uma árvore que deu seu fruto na estação própria. E é interessante isso porque falar de estação própria fala de respeito ao processo. Porque assim como existem frutos que dão... né, árvores que dão seu fruto na estação própria, esses frutos amadurecem ao seu tempo. Mas existem outros frutos aí de árvores que são mudadas, elas são, né, aí o pessoal da Embrapa mesmo no Brasil é referência nessa modificação do gene, Do e genes, aí gera aquelas árvores até referência enxertadas mundial, né? ou modificadas geneticamente. Elas também produzem o seu fruto, mas elas não respeitam o processo natural das coisas. E aí existem alguns riscos. Por exemplo, quando você pega uma manga lá no pé e saboreia aquela manga que você acabou de arrancar ali do pé, ela tem um sabor. Quando você pega aquela manga que foi tirada do pé verde e foi colocada num lugar ali, como a gente falava antigamente, hoje eu nem sei qual o termo, mas amadurecida à força, né? Ou no carbureto. Chamado pega, né? E Manga aí pega. você vai comer aquela manga, ela não tem o mesmo sabor da manga que respeitou o processo natural, que nasceu no tempo certo, que amadureceu no tempo certo. O sabor é outro. E de repente até as propriedades daquela manga talvez seja outra. Então existem pessoas que não respeitaram o processo. Eu, por exemplo, conheço amigos, talvez você conheça também, que do nada se tornaram pastores, entraram ali naquela onda do neopentecostalismo no final dos anos 90 ali, 98, 99, com o advento daquelas visões e modelos que apareceram. E de repente você via a pessoa, mas fulano agora é pastor. Não se respeitou o processo de ser um novo crente, de fazer parte de uma classe de batismo, uma classe de novos convertidos, de ser reconhecido como uma pessoa vocacionada pela sua igreja, pela sua comunidade, e então ser enviada para o seminário, viver o processo do seminário, estudar, se formar, criar raízes, se estruturar e então depois ser ordenado pastor. Não, muitos surgiram aí, assim como surgiram muitos ministérios que hoje você os vê e amanhã não os vê mais. Fecharam as portas, porque não respeitaram esse processo. A gente louva a Deus pela sua vida, porque tudo isso que você viveu forjou você para que você fosse quem você é hoje, esse homem de Deus que está desempenhando o seu papel conforme os dons e o talento que Deus te deu, que difere do meu no sentido de palavra, no sentido de missão transcultural, mas opera a sua função no corpo. E isso é importante. Isso é importantíssimo, exato. Entender. Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, ainda que um corpo tenha muitos membros, cada membro tem a sua função no corpo. Independente das diferenças, é importante cada um executar a sua função. Da saúde. Perguntando aí qual foi a maior dificuldade na Guiné-Bissau. Diz aí, responde ele aí. Pronto, já começou aqui esquentando o caldo. A maior dificuldade na Guiné-Bissau, isso varia muito de uma pessoa para outra, né? Existem algumas pessoas que ela têm mais facilidade na adaptação. Eu, por ter saído de uma origem muito pobre, lidar com a pobreza, com a miséria de fato assim lá em Guiné-Bissau, com a falta de água, com a falta de energia, com a alimentação muito restrita, não foi muita dificuldade para mim. A dificuldade para mim talvez tenha sido a solidão. Inclusive assim, deixar um alerta, sabe? É claro que eu venho de uma igreja fantástica. A minha igreja é uma igreja linda, já tem uma visão missionária e investe muito nisso. Mas eu cansei de ver outros missionários muitas vezes sozinho. E uma vez conversando com
ele usou uma frase e eu guardei isso no meu coração. Ele falou, cara, às vezes eu vejo a igreja como um marido machista. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, aquele marido machista que acha que porque pagou as contas da casa, botou arroz e feijão dentro de casa, pagou água e luz, ele acha que ele cumpriu o papel de marido. Sim. E então ele disse, olha, às vezes a igreja acha que porque manda a oferta mensal, cumpriu o papel de igreja. E muitas vezes o missionário no campo se sente tão sozinho, falta a mensagem de um amigo, de um irmão, um louvor, sabe? Ou então só, cara, estamos aqui, estamos orando por você, estamos nos lembrando de você, porque às vezes você fica meses, anos, sem receber uma mensagem de alguém assim. É claro que eu estou falando aqui que existem missões e missões, igrejas e igreja. A nossa igreja lá é uma igreja missionária, envolvida com essa visão, é um dos pilares da nossa igreja, do nosso ministério, né? Mas, de fato, existem momentos em que a gente fica muito sozinho. Naquele momento eu até nem entendia. Hoje eu entendo. Então, uma das maiores dificuldades, assim, Alex, você se sentir solitário no sentido de quê? No sentido de que não existem pessoas quase, porque está cada missionário no seu campo de trabalho, né? Às vezes numa aldeia, na outra, quilômetros um do outro, e a gente se vê numa reunião que nós fazíamos uma vez por mês, para almoçar junto e comer junto. Uhum. Mas, no geral, está cada um cuidando do seu trabalho. Então, sozinho no sentido de que não existem pessoas quase que falam a mesma língua, apesar de lá eles terem o português também como idioma oficial, o português de Portugal, mas a língua falada é o crioulo. Então você, na aldeia que a gente estava praticamente, era um bairro, né? Era uma aldeia que se tornou um bairro. Você e sua família, de repente você é o único branco, não existem pessoas com a mesma mentalidade que a tua, os assuntos não são os mesmos da tua cabeça, porque eles vivem uma realidade à margem da nossa. Totalmente como diferente. Se eles vivessem anos-luz atrás. Agora que a internet chegou há algum tempo, então eles terem acesso à internet ainda é caro. Entre ter internet e de repente comprar o pão para comer, ele vai comer. Com certeza. Então a dificuldade maior é essa. É a solidão, no sentido também de se sentir às vezes sozinho, tanto das pessoas aqui, mas também lá por não ter pessoas com a mesma cabeça que a tua. E aí às vezes você não tem nem com quem conversar. Porque quando você vai conversar são os assuntos deles e não o nosso. E você acaba ficando rendido a essa situação, né? A gente fica ilhado, né? Não sabe exatamente o que está acontecendo por aqui. Quantos já não devem ter caído em depressão por causa disso? Você, eu acho que teve um relato de alguma coisa assim, se eu não me engano, que você teve uma depressão, uma crise, né? Lá. Sim. Inclusive foi como Deus permite as coisas, né? Uhum. Enquanto a gente vai conversando, textos bíblicos ficam borbulhando na minha mente. Certo. Eu amo a Bíblia, é o que eu mais amo fazer na minha vida, é estudar, é ler Bíblia. Por mais que eu não consiga seguir da forma como eu gostaria, e principalmente como eu acredito que Deus gostaria, mas eu me esforço para isso, mas eu amo a Bíblia. Textos ficam borbulhando na minha mente. Tem um texto em Joel 3,10, por exemplo, onde Deus fala para o povo forjar dos seus arados, lanças e espadas das vossas podadeiras, sabe? E o forjar, o campo tem muito disso, ele forma muito a gente, como você colocou aí na chamada, né, de divulgação, como a África mudou a minha maneira de ver o mundo. O estar lá me fez valorizar muitas outras coisas que às vezes é simples para a gente aqui, como, por exemplo, ir num banheiro e dar uma descarga. Porque lá onde a gente estava não tinha água encanada. Você abrir o chuveiro e ter água para você tomar. Uhum. Porque às vezes a gente quase todos os dias banho de cuia. Certo. Né? Aqui de chap-chap, depende da região do Brasil, eles vão chamar de algum banho jeito. De gato. Mas assim, banho de cuia, usou o vaso, joga água. Então, às vezes, você passa a valorizar coisas muito simples. Uhum. Mas nesse período da depressão, as fronteiras se fecharam por conta da segunda onda da pandemia, né? A primeira onda a gente passou lá. Nós conseguimos vir embora no voo de repatriação, de repatriamento, enviado pelo governo brasileiro. E nós viemos no meio da primeira onda. Depois eu voltei com um casal.
que ia fazer um trabalho na ilha, o casal Zico e Marisa, eles provavelmente vão estar nos assistindo aí, são missionários da Missão Cristã Mundial, da qual nós também fazemos parte. E esse casal de Deus foi para lá, deixou toda a família, eles foram para lá assumir um trabalho na ilha. O nosso trabalho no continente, né, já era difícil. Imagina o desse casal na ilha, onde tudo eles tinham que pegar barco, canoa, navio, e aí no mínimo 4 horas, 5 horas para chegar na ilha. Então comida eles tinham que vir para a capital comprar, tudo. E eles foram para lá assumir esse trabalho. Eu fui acompanhando eles, porque eu já falava a língua do país, eu já conhecia tudo. Então eu fui acompanhando esse casal. E de repente as fronteiras se fecharam. E eu me vi novamente ali ilhado, sozinho, sem poder vir para o Brasil, sem a família poder ir para lá. Então, em meio àquela crise pandêmica, muito trabalho, ver pessoas adoecendo, não tanto por conta do Covid, porque graças a Deus lá não houveram muitos casos, mas como se fechou as fronteiras, foi parecido com o que diziam aqui no Brasil, fecha tudo. Aí o cara fecha as fronteiras. E aí como é que um país que não produz nada, onde quase 100% do que é consumido vem de fora, fecha tudo? Caraca. E aí onde é que sai o alimento, a medicação, o combustível? E aí de repente crises, né, no país. Mas a gente, por fazer um trabalho além de evangelístico, também humanitário, porque a gente ajudava pessoas com saúde. Muitos missionários têm trabalho na área da saúde, outros mais na área da educação, outros na implantação de igreja. Mas com isso, o nosso trabalho é muito respeitado. Então, também é um trabalho humanitário. E eu tinha livre acesso entre as regiões. Então, às vezes, eu ia andar vários quilômetros para ir pegar uma pessoa que está doente, trazer para a capital, ou então ir lá naquela aldeia, lá no meio do mato, onde ninguém vai, levar alimento, levar um medicamento. E todo esse trabalho, estando sozinho, eu comecei a perceber alguns sintomas, né?